Olá, nessa aula eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre a norma de desempenho e as normas prescritivas. O que é uma norma prescritiva? NBR 6118 de concreto, por exemplo, ela prescreve como que a estrutura de concreto tem que ser dimensionada, como tem que ser executada. Tá? E a norma de desempenho, o que ela é? Ela traz a questão, qual que é a flecha máxima que ela pode ter, qual que é a rigidez que ela tem que ter, qual que é a resistência a fogo que ela tem que ter. Ela não diz muito como que você vai calcular, ela não diz como você vai calcular, ela diz o que ela tem que apresentar de resultado final, certo? Então eu vou mostrar uma apresentaçãozinha aqui rápido da diferença, das principais diferenças entre as duas. Então, norma de desempenho versus norma prescritiva. Desempenho, normas de desempenho são estabelecidas buscando atender aos requisitos do usuário, segurança, habitabilidade e sustentabilidade, independente dos seus materiais e sistemas construtivos. Se você quiser construir um telhado de palha, você pode, desde que ele mantenha os requisitos de desempenho de segurança, de habitabilidade e de sustentabilidade. Agora, a norma prescritiva. Normas prescritivas estabelecem requisitos com base no uso consagrado de produtos ou procedimentos, buscando atendimento aos critérios dos usuários de forma indireta. Você já prevê lá na norma, por exemplo, norma de telhado, você já diz, a palha não serve, tem que ser telha de fibrocimento, por exemplo. Estou viajando aqui. Tá? Mas vamos voltar para a 6118. A 6118 já diz, o pilar tem que ter no mínimo 14 de dimensão. Tá? O pilar, a área da seção do pilar tem que ter no mínimo 260 centímetros quadrados, algo do tipo, né? Não me lembro de cabeça agora, não me critique, por favor. Tá? Mas só informando. Então a norma prescritiva já diz o que tem que ser, qual que é a flambagem da peça máxima, qual que é a armadura mínima, né? Qual que é o concreto mínimo que tem que ser utilizado. A norma de desempenho já não. Se você inventar um modelo matemático, um material diferente e quiser fazer um dimensionamento alternativo e utilizar materiais alternativos para uma estrutura de concreto armado, você pode. Aí você não vai atender a 6118 e você tem que fazer o quê? Atender a norma de desempenho. Então essa é a diferença. Né? A norma de desempenho ela prevê o resultado final. Né? Ela está exigindo que o resultado final seja assim. Tem que ter durabilidade, vida útil, tem que ser possível manutenção, tem que garantir a segurança. E a norma prescritiva já não vê por esse lado. A norma prescritiva já diz, tua estrutura tem que ser assim, assim, assado. Certo? E aí, a norma de desempenho substitui a norma prescritiva? Não, nunca. Tá? Se você executar uma estrutura de concreto armado diferente dos procedimentos da 6118, por exemplo, aí você tem que seguir a norma de desempenho. Tá? Mas se você calculou a estrutura da norma de desempenho da estrutura de concreto armado conforme a NBR 6118, você não precisa seguir a norma de desempenho. E é por isso que a norma de desempenho pega esses requisitos de segurança estrutural, por exemplo. Se for ver a deformação da estrutura, ela é mais restritiva que a 6118. E por quê? Claro, a 6118 já foi estabelecida com procedimentos consagrados, muito tempo utilizando, sendo revisados. Então, se você calcula conforme a 6118, você tem uma margem maior ali de deformação, por exemplo, permitida da estrutura. Agora, a norma de desempenho não. A norma de desempenho só está vendo o final. Ela não diz como você vai calcular. Então, permite que você calcule do jeito que você quiser. Mas, né, o resultado final é que vai ter que ter uma deformação menor se tu tivesse calculado pela 6118. E isso, intuitivamente, faz sentido, né? Porque tu estás calculando do jeito que tu queres, tu inventou esse modelo matemático maluco aí. Então, meu amigo, né, tu tens que atender num desempenho melhor, né, da estrutura do que fosse calculado pela 6118, certo? Então é esse o entendimento, a interpretação. Você pode fazer do jeito que tu quer, mas o resultado final vai ter que ser melhor se calculado pela 6118, ok? Né? Então a norma de desempenho não substitui normas prescritivas, está aqui, sob a ação de cargas gravitacionais, de temperatura, de vento, recálculos diferenciais das fundações ou qualquer solicitação passíveis de atuar sobre a construção, conforme a 8681, os componentes estruturais não podem apresentar deslocamentos maiores que os estabelecidos na norma de projeto estrutural 6118.
ou na falta dela, norma específica conforme tabela 1 e 2. Então, se eu não tiver 6118, eu tenho que atender a tabela 1 e 2. Ok? Então, retomando, você pode fazer do jeito que você quiser. Se você é um gênio da estrutura, você é um gênio da matemática, dos materiais, desenvolveu um material, um polímero diferente aí que dá mais resistência e você não quer atender 6118, perfeito, né? Vai em frente, mas você tem que garantir os requisitos de desempenho conforme a NBR, a norma de desempenho. No caso de conflito ou diferença de critérios ou métodos entre normas requeridas e esta norma, atende-se aos critérios mais exigentes. Nesse caso aqui, se você tem normas conflitantes, né, que trazem do mesmo assunto, você vai sempre atender o mais exigente, certo? Mas se você está dimensionando conforme uma norma prescritiva, você vai atender a norma prescritiva. Isso aqui veio principalmente por causa das situações de normas muito antigas, né? A gente tem, por exemplo, a norma de alvenaria. A norma de alvenaria é aquela ainda digitada na máquina de escrever. Não foi revisada ainda, tá? Não sei por quê. Mas, então, pô, nós estamos já aquela norma de 70 e tanto, acho, 76. Então ela é mais velha do que eu. E olha que eu não sou tão novinho assim. Então, se eu tiver um conflito entre aquela norma e uma norma nova, você vai seguir o critério mais exigente. Tá? Então, qual a ideia por trás desses limites diferentes das normas prescritivas e qual o motivo de serem mais exigentes? É isso, né? As normas prescritivas já estão sendo, foram muito discutidas, né? E por especialistas de cada área. E aí eu venho só com uma norma nova de desempenho e tiro toda essa especialização desse comitê que fez aquela norma prescritiva, não seria correto, né? Por isso que os requisitos aí da norma de desempenho são mais restritivos normalmente, certo? Então, acho que ficou claro a questão da hierarquia entre norma prescritiva e norma de desempenho e qual a diferença entre as duas também, certo? Qualquer dúvida aí, escreva, compartilhe, comente, não deixe de comentar, ok? Valeu!